Olá, meu aluno do 6º ano. Tudo bem com você? Olha só, a escola criou uma nova plataforma, a plataforma AVA. É por meio dessa plataforma que vocês, durante os horários das nossas aulas, deverão estar com os computadores ou celulares de vocês acessando a plataforma para poder ter acesso ao material que eu estarei disponibilizando. Lembrando que o material vai estar disponível, mas é importante que você entre no horário de aula. Por quê? Porque é o momento que eu também estarei na frente do meu computador e vou poder orientá-los, seja por via chat ou pelo fórum. Como é que a gente entra no chat ou no fórum? Quando vocês clicarem na disciplina de História, vai estar lá o chat ou o fórum, vocês vão clicar para poder acessar e poder, assim, tirar as dúvidas comigo, certo? Se vocês entrarem à tarde, eu não estarei lá, eu só estarei nos meus horários de aula, certo? Vamos lá, então. Eu pedi para vocês aí fazer a correção da página 41 do livro de História, questão 4, e a página 43, questões 1, 2 e 3. Eu mandei o gabarito escrito, onde vocês vão poder conferir as respostas. Mas é sempre legal escutar o videozinho com a explicação da prova, certo? Aí, na página 41, na quarta questão, ó, vamos lá? Tem uma imagem, né? E nessa imagem aí, vamos vendo lá os primeiros hominídeos, que foram a partir do tempo evoluindo e se transformando, chegando à forma do Homo sapiens, certo? Olha só essa ilustração do século XIX, né? Sobre como teria sido o processo evolutivo. Só que tem um erro nessa apresentação. E que erro seria esse? Se vocês lerem a página 40, o último parágrafozinho, ele vai estar falando que no decorrer do tempo, diferentes espécies surgiram e algumas coexistiram. Isso significa o quê, meus amores? Que essas espécies, algumas espécies viveram juntas ao mesmo tempo. Então, essa linha aqui que mostra da evolução do homem, certo? De um ser para o outro, ela não sucede justamente porque esse processo não ocorreu linear, como se fosse uma linha do tempo, ok? Dúvida? Entenderam aí? Várias espécies coexistiram ao mesmo tempo. Então, não foi uma espécie desapareceu e a outra surgiu, não foi desse modo. Algumas espécies conviveram juntas ao longo do tempo, certo? Bom, agora a gente vai partir para a página 43, certo? Olha só, na página 43, na verdade, vocês vão fazer a leitura atenciosa da página 42 e da página 43, certo? Olha só, esse texto é um texto atual sobre a visão dos cientistas hoje, certo? Há diversas hipóteses do Homo sapiens, certo? Os pesquisadores podem analisar os mesmos vestígios e chegar a conclusões diferentes, certo? Gente, as pesquisas sobre a pré-história, elas também podem se modificar. Por que isso, Porque elas dependem das descobertas. Imagine se encontra um outro fóssil de uma espécie diferente que nunca nenhum cientista encontrou. Então, todas aquelas hipóteses que haviam sido elaboradas, elas vão se modificar, certo? Vamos lá para a primeira questão, então. Converse com os colegas sobre as principais características das duas teorias sobre a origem do ser humano. Então, olha só. Para a teoria ou modelo multirregional, as diversas populações de Homo erectus, originadas na África e estabelecidas nesse continente, na Europa e na Ásia, há 1,8 milhões de anos, elas teriam se desenvolvido paralelamente ao longo do tempo. As características
anatômicas do ser humano moderno. Já a teoria da substituição, ela diz que o Homo sapiens evoluiu apenas para o Homo erectus africano há cerca de 200 mil anos atrás e ele se espalhou pela Europa e pela Ásia, substituindo os descendentes do Homo erectus, certo? Já na segunda questão, ele pergunta o seguinte: por que a teoria científica que localizou a origem dos seres humanos na África gerou controvérsias entre alguns estudiosos europeus? Porque essas teorias foram criadas por causa de uma discriminação e do racismo contra os povos africanos atuais. E isso vai ser explicado melhor na terceira questão. Na terceira questão, ele fala o seguinte: você considera correto classificar os seres humanos em raças, como fez Linnaeus? Gente, olha só. Teve gente que teve dificuldade nessa questão e veio me procurar. Eu não entendi. Olha só, vou explicar para vocês. Hoje a gente tem um conceito de raça. Raça negra, raça indígena, enfim. Só que se a gente pensar, todos nós seres humanos, embora se você pega um africano, um negro africano, né? Porque na África não existem só negros. Mas se você pega, vamos supor, uma pessoa preta, você pega uma pessoa branca, você pega uma pessoa amarela, lá no oriental, né, como se chama. Será que essas pessoas, a gente percebe que as características, o tipo de cabelo, o formato dos olhos, os traços físicos podem mudar. Mas se a gente pensar na inteligência, nas habilidades, será que somos diferentes? Não. Existe então, e aí a gente pensa que existe uma única raça, a raça humana, é única, certo? Outra coisa importante, o conceito de raça ele foi criado porque com a escravidão africana, né, a característica importante era a cor da pele, ser negro. Essa característica aí, esse período de escravidão fez com que, através do racismo, as pessoas elaborassem, os cientistas elaborassem teorias para justificar a condição inferior do negro africano, certo? Então, a partir da escravidão, essas teorias, essas ideias, esse conceito de raça, ele surgiu, ok? E aí, nós que já ouvimos a explicação da PRO, entendemos que só existe uma única raça, que é a raça humana, certo? Olha só, semana que vem fiquem atentos nos horários de vocês. Se tiverem dúvidas a respeito dessas questões, me procurem no chat, ok? Ou lá, sempre nos horários das nossas aulas ou no fórum, a depender do que eu vou estar disponibilizando para vocês. Não se desesperem porque vai estar lá na página de história, ok? Semana que vem a gente já tem um outro conteúdo novo, então eu espero que vocês fiquem atentos porque eu separei um material muito bacana para vocês, certo?